Doutora, por que meu ouvido coça tanto? Essa é uma pergunta ou um relato que eu me deparo constantemente aqui no consultório. Durante a consulta com o paciente com tontura ou zumbido, é comum que eu pergunte se o paciente percebe algum sintoma no ouvido, como dor, ouvido tapado, alteração na audição, e parte desses pacientes relatam que percebe uma coceira no ouvido. E se você quer saber sobre as causas dessa coceira e como podemos melhorar ela, fica comigo até o fim desse vídeo. E antes de a gente começar, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que vive colocando alguma coisa dentro do ouvido para tentar coçar, como cotonete, grampos e até tampa de caneta. Você já sentiu o seu ouvido coçar ou percebe algumas pequenas crostas ou descamação saindo do seu ouvido? Se sim, primeiro eu quero te falar que isso não é sujeira, isso mesmo, provavelmente é a própria pele do seu ouvido que está se soltando, descamando e sendo expulsa pelo seu conduto auditivo. Mas aqui vamos falar as 3 principais causas para esses sintomas, principalmente para essa coceira no ouvido. Primeiro é a dermatite ou eczema, é um processo crônico que acontece na pele do nosso ouvido como uma alergia, geralmente em peles mais ressecadas e que faz o ouvido coçar, acumular peles e mais raramente acontece a saída de uma secreção clara e sem cheiro. Alguns pacientes inclusive precisam fazer a remoção dessas peles de forma recorrente. Essa dermatite pode acontecer de forma espontânea ou ser causada por algum fator, como entrada de água no ouvido, uso de algum produto no cabelo, e alguns pacientes relatam a coceira após ingerir determinados alimentos. O que eu oriento os pacientes a fazerem nesse caso é repararem se tem algum gatilho para essa coceira, como a própria entrada de água que a gente acabou de falar. Podemos fazer medicações para pingar no ouvido no dia que estiver incomodando mais ou coçando mais, e também hidratar a pele da entrada do ouvido com alguma substância oleosa, como por exemplo óleo de coco, mas isso somente na entrada do ouvido. A segunda possibilidade é uma otite fúngica. O que é isso, doutora? Tem fungo dentro do meu ouvido? Exatamente. É uma infecção no ouvido causada por fungos e que pode causar coceira, dor, sensação de ouvido tapado, e o diagnóstico é pela otoscopia. A gente olha o ouvido e percebe que tem uma inflamação e fungo. E nesse caso a gente vai precisar fazer a limpeza para remover o fungo e iniciar medicação para pingar no ouvido. Terceiro e último motivo comum que a gente vai falar aqui é o uso em excesso de tampões ou fones de ouvido. Então, pacientes que permanecem com o ouvido tapado por muito tempo, seja por fone, protetor auricular ou até o próprio aparelho auditivo, podem causar coceira no ouvido. E é importante que o conduto auditivo esteja aberto e bem ventilado na maior parte do tempo. E nesses casos, o melhor é usar o menos possível esse tipo de aparelho. Lógico que pacientes que fazem uso de aparelho para melhorar a audição não têm essa opção de retirar ele, por exemplo, ao longo do dia. Então, para concluir esse assunto, perceba se a sua coceira tem gatilhos, como entrada de água, algum alimento que você comeu. Evite manipular o seu ouvido com qualquer instrumento, seja cotonete ou qualquer outra coisa. Isso pode machucar e levar até uma infecção. Bom, e se esse sintoma é persistente ou vem associado a dor, secreção saindo do seu ouvido, você precisa buscar um otorrino ou um otoneurologista para que possa fazer um diagnóstico e um tratamento mais adequado. Até o nosso próximo vídeo!